Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula, dos aprofundamentos, os itinerários aí. Pode colocar na tela aí, Jojo, para a gente já ver aí o tema da aula. Estamos dando sequência aí a indicadores socioeconômicos, já estamos aí na atividade 4, entrando no desenvolvimento, aí a aula do desenvolvimento 1, aula 3. Meu nome é Antônio Russo Júnior, eu sou professor de Geografia do Centro de Mídias. O aprofundamento desta aula é #Quem Divide Multiplica, a unidade curricular número 1, números também importam, componente curricular 3, demografia, investigação das populações humanas. Então aí daremos aí a sequência da aula aí dos indicadores socioeconômicos, começamos aí com a atividade 4, desse tema aí muito importante, mostrando aí os indicadores, Mostramos aí 2 aulas de introdução e agora vamos entrar aí para o desenvolvimento. Vamos lá para a próxima tela que a gente vai ver aí as habilidades dos eixos estruturantes, está aí para vocês. Então tá lá, a habilidade, o principal eixo estruturante desta habilidade aí é o investigação científica. E aí nós temos aí as habilidades 01, 02, 03, 06 e 12. Lembrando sempre que o descritivo das habilidades está aí no material de apoio pedagógico, o famoso mapa deste aprofundamento. E aí nós temos habilidades aí do currículo paulista, que estão essas 3 habilidades da primeira à terceira série, habilidades de ciências humanas sociais aplicadas, 205, 402 e 404. O objetivo dessa aula é entender a importância dos indicadores sociais e econômicos para o melhor entendimento aí das características dos países, principalmente o Brasil, que a gente vê muitos dados aí do Brasil. E para dar continuidade a esse tema, eu trouxe aí um vídeo para vocês que fala aí o valor das unidades de conservação para a sociedade brasileira. Unidades de conservação aí tem a ver com indicadores socioeconômicos? Nós vamos ver nessa aula. Então aguardem que na volta nós estaremos comentando. Até breve. O sentimento invade o corpo aos poucos. No celular, na televisão ou ao vivo, contemplar a natureza é uma experiência marcante. Caminhar por trilhas e respirar fundo em um lugar encantador se torna quase uma terapia. Um banho de floresta pode melhorar o humor, controlar a pressão e diminuir o estresse. Não é à toa que isso acontece. Afinal, nós também somos natureza. Pulsamos juntos, plantas, minerais, animais e os seres humanos. É um caldeirão de vida, no qual somos apenas um dos muitos temperos. A riqueza dessas vidas está bem pertinho de você. No frasco de remédio, na brisa que entra pela janela, na água que sai da torneira e até na energia que acende a lâmpada da sala. Esses são alguns dos benefícios das unidades de conservação da natureza. Em toda a Terra, as áreas protegidas fornecem meios de vida para mais de 1 bilhão de pessoas. É um equilíbrio delicado. Para conservar o meio ambiente, devemos reconhecer o papel dos diferentes povos e comunidades tradicionais da floresta e entender que isso tem relação direta com a vida nos grandes centros urbanos. É saber que os rituais, as festas e os conhecimentos populares têm espaço no presente e no futuro, ajudando a enfrentar os desafios da atualidade. É garantir que as receitas de pratos e doces típicos serão passadas de geração para geração. Isso daí já veio dos nossos antepassados, dos nossos avós, minha mãe aprendeu, eu já aprendi com a minha mãe. O nosso artesanato, ele representa a floresta. Usufruímos de vários benefícios gerados pela natureza. São os chamados serviços ecossistêmicos. A inspiração no contato com a beleza cênica de cachoeiras, a água, a madeira, o ar puro e o lazer ao fazer uma trilha são alguns desses benefícios. Também ganhamos com a regulação do clima nas cidades, os solos férteis e os insetos que polinizam as plantas dos cultivos e contribuem na produção de alimentos. Assim, as unidades de conservação significam sobrevivência também para os centros urbanos. As áreas protegidas nos diferentes países oferecem água para metade das 100 maiores cidades do planeta.
No Brasil, 80% da energia produzida por hidrelétricas contam de alguma forma com a água preservada pelas unidades de conservação. Você pode até estar comendo, vestindo e vivendo da natureza e nem percebeu. São corantes, fibras, sementes, óleos vegetais, essências e a própria madeira. As áreas protegidas na Amazônia, por exemplo, têm o potencial de produzir anualmente de 1 a 2 bilhões de reais pelo manejo florestal da madeira, uma forma sustentável de explorar os bens das unidades de conservação. Toda essa riqueza biológica, cultural e social é estratégica para o Brasil. O impacto do turismo nas unidades de conservação é de mais de 4 bilhões de reais na economia brasileira, apenas em um ano. É um ótimo negócio para todos. A cada real que o governo investe nas unidades de conservação, são produzidos R$7 de benefícios econômicos para a região. O resultado é a geração de renda e de empregos dentro e fora das áreas protegidas. Então as pessoas vêm visitar o parque, naturalmente vêm procurar o queijo também. E isso move uma cadeia econômica, né? Existem diferentes tipos de unidades de conservação no Brasil. Elas podem ser divididas em 2 grandes grupos. De um lado estão as de uso sustentável e de outro, as de proteção integral. Enquanto as de uso sustentável buscam a harmonia entre a conservação e o uso da natureza, as de proteção integral procuram diminuir a interferência humana. As reservas extrativistas são um exemplo de unidades de uso sustentável. Só em âmbito federal, mais de 52 mil famílias cadastradas retiram o seu sustento dessas reservas sem impactar o ambiente e contribuem para a economia local coletando frutas, óleos e peixes. Já as unidades de proteção integral, como os parques nacionais e as estações ecológicas, se tornam santuários da biodiversidade, espaços para a manutenção dos ecossistemas naturais e locais de exploração científica. Mais de 11 mil pesquisas e aproximadamente 50 mil pesquisadores atuam nas unidades de conservação federais. Desde 2007, o ICMBio gerencia as unidades de conservação federais brasileiras. De norte a sul, da Amazônia aos Pampas, são mais de 168 milhões de hectares só de unidades federais, além das áreas estaduais e municipais. Todas reunidas no Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Ao total, mais de 2.000 unidades protegem 18% do território continental e 26% do território marinho brasileiro. Pesquisadores, voluntários, educadores ambientais e até alguns donos de terras que, de forma voluntária, criam reservas particulares do patrimônio natural. Tem muita gente trabalhando para manter esses espaços de conservação. A gestão participativa é a melhor forma de garantir o uso público e a transparência das áreas protegidas. Ao total, são mais de 280 conselhos, reunindo em torno de 8.000 conselheiros em unidades de conservação federais. Proteger grandes áreas naturais é uma vocação para um país com tamanha biodiversidade e potencial de desenvolvimento. Por isso, da próxima vez que você se deparar com uma bela imagem da vida selvagem, saiba que essa sensação de paz tem muito a ver com o seu lugar no planeta. O esforço é grande para manter as áreas protegidas funcionando. Quando você tiver um tempinho, que tal conhecer uma das unidades de conservação espalhadas pelo Brasil e se conectar com a vida? Unidades de conservação, onde a nossa vida pulsa. Isso aí, né? Então deu para perceber aí claramente depois desse vídeo a importância, né, da conservação aí da nossa natureza, né, porque esse processo ele vai interferir tanto na sociedade como nas áreas sociais, como também na parte econômica, né, principalmente quando a gente fala em economia. Então, o uso sustentável aí das nossas florestas, das nossas costas marinhas aí, na qual o Brasil aí tem aí essas regiões aí marinhas, era de suma importância aí para a nossa economia, o que gera emprego, né, o que gera aí um processo socioeconômico aí, né, que faz com que o Brasil cresça. Importante, né, retratar que existem as diferenças, né, da questão aí da conservação, aí dessas unidades de conservação, né, que tem as unidades sustentáveis, né, que gera renda principalmente para as comunidades tradicionais, né, que já convivem nessas regiões aí
desde dos seus ancestrais, como também tem as reservas ambientais aí que são protegidas por lei, né? E, logicamente, o que pode ser feito aí é ter, sim, as comunidades tradicionais morando lá, até, né, para ter aí tomar conta da região, mas também, né, por pesquisas, né? Então nós temos 2 tipos de unidades aí, né, na qual uma pode ter uma alta sustentabilidade através das comunidades tradicionais, né, tirando aí o seu ganho, né, dentro das próprias unidades de conservação, né, como a Resex, né, que é a reserva extrativista, aí, como se deu exemplo no vídeo, mas também temos áreas protegidas aí, que são áreas protegidas integrais, né, na qual você pode até ter moradores lá, mas não pode, né, usufruir aí de ganhos e sim de pesquisa. Então é interessante retratar essa relação, né, e o vídeo mostra claramente, né, essa situação aí de que, junto com a natureza, né, bem utilizada, né, nós conseguimos aí, né, aumentar os ganhos, né, e, logicamente, né, preservar aí a natureza. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver indicadores de desenvolvimento sustentável. O que é? A construção de indicadores de desenvolvimento sustentável no Brasil integra-se ao conjunto de esforços internacionais para a concretização das ideias e princípios formulados na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, no que diz respeito à relação entre meio ambiente, sociedade, desenvolvimento e informações para a tomada de decisões. Então, na realidade, falar sobre desenvolvimento sustentável, a gente sempre lembra da ECO 92, né, que foi feita aqui no Rio de Janeiro, né, aqui no Brasil, no estado, na cidade do Rio de Janeiro, né, na qual se discutiu, né, com maior amplitude os problemas antrópicos, né, que acabam afetando diretamente a natureza, né. A gente lembra que esse processo de discussão ele vem desde a década de 1970, né, a Conferência de Estocolmo e outras conferências. Mas algumas conferências aí, elas tratavam aí principalmente na questão aí da poluição atmosférica. Não havia um âmbito de discussão mais generalizado aí na questão do meio ambiente, né, num contexto geral, né. Isso vai acontecer na ECO de 1992, né, onde se discute vários objetivos, né, inclusive aí nessa questão do objetivo do milênio, né. Então se dá muita importância para essa relação aí de se produzir, né, retirar a matéria-prima, né, da natureza, né, mas ao mesmo tempo tentar de alguma maneira tornar aí uma sustentabilidade, né. Então todos esses processos aí, né, de discussão, né, na integralidade do processo de meio ambiente, ele vai acontecer aí na ECO de 1992, que é um passo bem importante aí para a sociedade, né, tá discutindo, a sociedade mundial está discutindo essa relação do ser humano com a natureza, né? Então é importante retratar isso aí. Na próxima tela tem um esquema, né, que mostra um esquema representativo aí dos vários componentes do desenvolvimento sustentável, né, e aí a importância da discussão aí da ECO de 1992. Então nós temos 3 eixos principais aí, que é o ecológico, o social e econômico, na qual, integrando esses 3 eixos, nós poderemos ter uma situação suportável em relação ao processo socioeconômico, né, nesses 3 eixos aí junto com o ecológico, né, ser um processo viável, ser um processo sustentativo e principalmente equitativo, né? E principalmente essa questão do equitativo. A gente sabe, né, que existem processos feitos aí, né, na sociedade mundial, na qual alguns se dão melhores do que os outros, principalmente quando a gente relaciona aí países desenvolvidos com países em desenvolvimento. E a gente sabe que boa parte, né, do que se retira da natureza vem dos países em desenvolvimento. Só que a relação econômica, ela está muito a ver, né, e direcionada para os países desenvolvidos. Então é importante retratar nesse assunto, porque, né, foi feito até um relatório, né, explicitando essa situação, né, a diferença entre os países desenvolvidos, né, e os países em desenvolvimento. Uma relação bem, né,
diferente, bem até assim, extrapola até, né, as questões econômicas aí, a diferença entre os países mais ricos com os países mais pobres. E aí nós temos aqui, né, a definição mais usada aí para o desenvolvimento sustentável na próxima tela, né, que é de um relatório, né, o relatório de Brundtland, né, que fala sobre uma questão aí do desenvolvimento, né? Que ele procura aí satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo ao mesmo tempo um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais, né? Esse nome aí de Brundtland, né, vem do sobrenome da primeira-ministra da Noruega, né, que ela é a Gro Harlem Brundtland, né, da Comissão Mundial, né, sobre o Meio Ambiente, aí, que foi publicada em 1987. E a ideia, né, de que, né, a primeira-ministra colocou, né, no discurso dela, é de que os países pobres, né, eles sofrem as consequências aí em relação aos países ricos que se beneficiam, né, através das matérias-primas vindas aí dos países pobres, né? Então tem toda essa relação aí, né, da discrepância, né, econômica entre os países ricos e dos países pobres, até na questão de consumo, né? Então os países ricos consumindo cada vez mais, né, e os países pobres sendo fornecedores aí de matéria-prima para o consumo dos países ricos. Então tem que haver aí um equilíbrio, né, de consumo, porque se os países pobres consumirem no mesmo patamar dos países ricos, vai haver um desequilíbrio ambiental muito forte. Então por isso a importância aí da sustentabilidade. Então não quer dizer que os países ricos eles tenham que diminuir, né, o seu poder de consumo, mas também fazer com que os países pobres, né, mais pobres aí, tenham também, né, os mesmos direitos de consumo, o que não acontece nessa discrepância socioeconômica que nós temos aí, e o que nós vemos aí também, né, na aula anterior no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano e no coeficiente de Gini, né, que mostra aí a má distribuição de renda, né, dos países. Então é importante esse tipo de relatório aí abordado aí, né, nessas conferências do meio ambiente. Vamos falar aí sobre o desenvolvimento sustentável e seus indicadores no Brasil, né? Então nós temos aí os indicadores no Brasil através das suas dimensões, né, que nós vamos ver aí a partir de agora. Então nós temos a dimensão ambiental, né, que mostra aí a atmosfera, terra, água doce, oceanos, mares e áreas costeiras, a biodiversidade e o saneamento. Então, dentro da dimensão ambiental, nós vamos ter estudos, né, e dados, né, relativos aí à poluição atmosférica, a questão aí do sistema Terra, que a gente tem e já estudou, estamos estudando aí nesse processo, né, e vamos estudar na atividade 5, a questão da água doce, né, como ela está sendo utilizada, né, e o processo de poluentes, a questão aí dos oceanos, mares e áreas costeiras, que também tem uma influência direta, né, no nosso processo socioeconômico, a biodiversidade e o saneamento, né, que é de suma importância aí numa sociedade cada vez urbana, como é a sociedade brasileira. Então ela está cada vez mais se urbanizando e, logicamente, esse processo aí de saneamento com água potável, né, e esgoto a ser tratado, é de suma importância para o equilíbrio do nosso sistema aqui, tá certo? E aí nós temos a dimensão social, né, que é a próxima dimensão que é estudada aí, né, falando aí sobre população, falando sobre trabalho e rendimento, saúde, educação, habitação e segurança. Então, dentro da dimensão social, né, logicamente tendo o foco principal, né, o norte, a população, aí nós temos aí trabalho e rendimento, já estudamos isso, né, nesse componente. Tem a questão da saúde, né, já mostrei vários dados aí, né, sobre a saúde aqui no Brasil, educação,
habitação e segurança. A gente já mostrou também vários dados aí relacionados a essa dimensão social em atividades anteriores deste componente. O próximo é a dimensão econômica. E aí tem o quadro econômico. E aí nós vamos estudar aí, nessas dimensões, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, né, o PIB per capita, a taxa de investimento, balança comercial, quanto se vende, quanto se compra, grau de endividamento, consumo de energia per capita e intensidade energética, participação de fontes renováveis na oferta de energia, consumo mineral per capita, vida útil das reservas de petróleo e gás, reciclagem, rejetos radiativos. Olha quantos itens que nós estudamos aí nessa dimensão econômica, falando aí do quadro econômico, porque, logicamente, né, toda essa relação aí tem muito a ver, né, no processo econômico de um país, né? Então, esses indicadores aí, na qual ele está dimensionado na relação da dimensão econômica, ele retrata aí, né, a questão aí, principalmente quando a gente fala de potencial energético, né? Como se utiliza esse potencial energético, até a questão econômica aí, né, falando aí sobre PIB, sobre renda per capita, né, sobre a questão aí da balança comercial, tudo isso aí faz parte aí da nossa dimensão econômica. Aí nós temos a dimensão institucional, né, que é a quarta dimensão aí, estudadas aí nos indicadores de desenvolvimento sustentável, né, faz parte do quadro institucional. Então nós temos aí a ratificação de acordos globais, legislação ambiental, conselhos municipais de meio ambiente, comitê das bacias hidrográficas, organizações da sociedade civil. Né? A gente tem aí vários exemplos que podemos retratar, né, sobre essa questão da dimensão institucional, que faz com que mostre a organização do governo, né, principalmente na relação do governo, quando acontece algum processo aí na nossa sociedade, né, principalmente quando a gente fala de organizações da sociedade civil, como por exemplo a Defesa Civil, né, quando tem aí uma catástrofe natural, né, no caso é um desmoronamento de terra, um deslizamento de terra, né, uma enchente, né, na qual, né, a Defesa Civil ela tem uma atividade muito maior aí. Agora, a ratificação de acordos globais, né, esses acordos que são feitos aí, como o protocolo de Kyoto, a própria ECO 92 e outras conferências do meio ambiente, né, para relacionar, né, essa situação aí do que o governo vai fazer no seu respectivo país. E aí, logicamente, as legislações, né, e aí os conselhos municipais de meio ambiente para trabalharem todas essas situações, tá certo? Bom, agora nós vamos começar a ver algumas dimensões e alguns exemplos que aparecem aí nos indicadores de desenvolvimento sustentável aí, feito aí pelo IBGE. Então nós temos aí a primeira dimensão ambiental, atmosfera, concentração de poluente em áreas urbanas, tá certo? E aqui nós temos aí, ó, microgramas de poluentes por metro cúbico, ó, tá aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, micrograma aí de poluentes por metro cúbico, e nós temos uma dimensão aí por capitais, né? São as principais, uma das principais aí capitais aí do Brasil. Então nós temos aqui, por exemplo, São Paulo, que em 1995, né, ele estava mais ou menos aí com 22 mil microgramas por metro cúbico, né, chegando aí, né, a menos de 10 mil, né, em 2012. Tá? Um dos fatores que beneficiam essa relação aqui de São Paulo, né, que também tem a ver com as outras capitais, é que as leis ambientais que foram colocadas aqui no Brasil, né? Então, aqui em São Paulo também, né, nós tivemos aí uma lei em 1997, né, que fazia com que colocassem catalisadores nos escapamentos dos veículos, e aí diminuiu bastante, né, essa geração aí de poluentes, né, para a atmosfera, né, transformando, né, na diminuição aí desses dados que a gente está vendo aqui. Então nós temos também outras capitais, Salvador, por exemplo, né, que tem aí que um pouco acima, em torno aí de 6 mil, né, micrograma aí por metro cúbico, né, ele vai fazendo algumas, né, aumentos e diminuições, né, chegando aí mais ou menos no mesmo patamar de São Paulo.
né? Nós temos aqui, por exemplo, Belo Horizonte, né, que começa a partir de 1999 com os dados, né? E ele também tem picos altos e depois picos baixos, né? Mas está acima aqui um pouco da cidade de São Paulo, né? Curitiba, que está em vermelho, começa a partir de 2001 a mostrar dados aí sobre a questão aí do poluentes da atmosfera, né? Em 2011 é o mais baixo que aparece, né? E aí nós temos Vitória, né? Capital do Espírito Santo, que aparece também aí em 2001, né? E está lá, né, num patamar até 2011. Nós não temos dados de 2012, mais ou menos aí em 6.000, né, um pouquinho aí um pouquinho abaixo, né, da cidade de São Paulo de 2012. E aí tem Porto Alegre também, né? Então toda essa relação aí das algumas capitais aí do Brasil. Hoje o maior poluente é o Rio de Janeiro, tá certo? Então o Rio de Janeiro aí é a cidade aí que mais polui, né? Dados aí de 2022, é a cidade aí que mais polui aqui no Brasil. E aí nós temos uma outra dimensão ambiental, que é a dimensão terra, né? Que aí é a questão aí do uso de fertilizantes. No caso aqui, nós temos aí o uso de fertilizantes aí de nitrogênio, fósforo e potássio. Muitas vezes você vai encontrar isso aí com uma sigla NPK, né? Ele é recomendado aí para estimular aí a brotação e o enfolhamento aí, né, das plantações. Então a gente tem aqui um total de aumento, né? Quilograma por hectare é anual, tá? Esses dados aqui, a gente vai observando aqui, né, em 1992, né, o primeiro dado colocado, né, em torno aí de 70 quilos por hectare, e vai chegar em 2012 aí num patamar aí mais ou menos em torno aí de 180 quilos por hectare, né? Ou seja, mais do que dobrou. Aí a gente tem a relação aqui de nitrogênio, né, que está em laranja, fósforo, tá? E nós temos aí o potássio, tá? Com o mesmo, né, equilíbrio aí, né, dando um pouquinho de ênfase aí para o potássio, para o fósforo e para o nitrogênio. Então esses três elementos aí, né, eles são bem utilizados aí para fertilização, né, da agricultura aí, né, como forma até de adubagem, hein, até para, né, dar uns nutrientes aí que às vezes falta aí numa plantação, e aí é utilizado aí esses três elementos aí, que é conhecido aí com a sigla de NPK, que é uma sigla inglesa aí para nitrogênio, fósforo e potássio, né? O nitrogênio é o N, o fósforo é o P e o potássio é o K, né? As siglas aí da tabela periódica aí é fácil de entender. Aí nós temos aí as áreas definidas como hotspots de biodiversidade, né? Tem que entender que essas áreas aí de hotspots da biodiversidade é diferente das de hotspots nas áreas vulcânicas, tá? Então não confundir aí. Então da biodiversidade, na realidade são áreas aí de relevância ecológica, porque eles possuem aí uma diferenciação aí de espécies endêmicas, né? Eles abrigam aí uma grande quantidade de espécies endêmicas. Então elas são identificadas aí pela CI, né, que é a Conservation International, né, que ela se refere a 35 áreas, como a gente observa aí no mapa, de grande riqueza biológica em todo o mundo, tá? Que aí são alvos aí da conservação da CI, né? Então, segundo esta organização, né, apenas 2,3% da superfície do planeta concentra cerca de 60% do patrimônio biológico do mundo, no que diz respeito a plantas, aves, mamíferos, répteis, espécies e anfíbias, né? Então, a qualificação aí de um hotspot de biodiversidade deve possuir pelo menos 1.500 plantas vasculares como endêmicas, ou seja, deve ter aí uma alta porcentagem de vida vegetal que não é encontrada em nenhum outro lugar do planeta, né? Ter perdido aí cerca de 3/4 de sua vegetação original, em outras palavras, deve ser, né, que está ameaçado. E a gente tem aqui, né, o Cerrado, né, como o principal hotspot brasileiro aí, junto aí com a Mata Atlântica, né? Mas o hotspot, ele é o principal porque ele foi mais, vamos dizer assim, explorado aí
de forma antrópica. Certo, galerinha? Então é isso aí. Rapidinho para orientações para o aluno, né? Vocês podem fazer aí um trabalho de rotação por estações. Dando continuidade aí, indicamos um trabalho com a metodologia rotação por estação com o tema População, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Com isso, indicamos os seguintes materiais. Um link aí do crescimento populacional e desenvolvimento sustentável, um outro link aí da população, consumo e meio ambiente, e aí no Saiba Mais, população, pegada ecológica e biocapacidade, como evitar esse colapso, um artigo aí de José Eustáquio Diniz Alves, disponível aí no link que aparece para vocês. É isso aí, galerinha, acabou o tempo, não esqueçam de avaliar a nossa aula, estaremos aqui para a próxima aula, dando continuidade ao desenvolvimento. Até a próxima.